Fala galera, beleza? Também de volta, aquela correria do dia a dia normal do brasileiro, né? Então a gente quase não teve tempo de vir aqui gravar, editar, postar vídeo pra vocês. Mas hoje a gente tá aqui pra falar um tema muito importante e muito sério, que já vem lá do início da humanidade e hoje tem ganhado um poder muito grande na vida das pessoas, que se chama traição. Olha só, primeiramente, para haver traição, a gente precisa de alguns pontos específicos, que são relacionamento, confiança, a questão de intimidade. Então dificilmente você vai ser traído por alguém que você não tem nada disso com ela. Então a traição tem afrontado muito a família, principalmente os relacionamentos entre marido e mulher, a questão do relacionamento entre irmãos, filhos, e a questão da intimidade, gente, a questão da confiança é algo muito unido, muito entrelaçado, assim. Então quando você tem isso e você é traído, infelizmente esse aqui não simplesmente se solta, ele sempre leva pedaços. Então a parte da traição é algo muito sério, e a gente tem vivido uma geração que simplesmente trai e acha normal. Essa é a realidade da nossa humanidade hoje. Graças a Deus, Jesus está voltando, porque se não estivesse voltando, eu tenho certeza que nada disso estaria acontecendo. Então a palavra diz que muitas coisas aconteceriam, né, quando estivesse próximo dos dias, até a questão aí das guerras, das traições, etc. Então é mais um ponto positivo, gente, porque Jesus está voltando. Mas eu quero alertar você a mudar seu coração, pois a traição não leva para cima, mas somente para baixo. Show? Então, para iniciar, eu queria falar de alguns nomes da história que traíram e foram traições que é reconhecida até hoje. A primeira traição, gente, é o seguinte: Júlio César e Brutus. Gente, é uma das traições mais épicas, e o cinema, a literatura, muita gente já falou sobre essa traição. E sabe por que essa traição ela tem um ponto forte na história? Pelo seguinte, Brutus, ele era súdito, ele estava lá embaixo, ele não era uma pessoa importante. Quando ele conheceu Júlio César, ele teve uma amizade, um relacionamento, uma intimidade com Júlio César. Quando ele conseguiu esse relacionamento, essa intimidade, essa amizade que Júlio César acreditava ser verdadeira, uma amizade que ele poderia contar a qualquer momento, sabe o que aconteceu? Brutus traiu Júlio César. Ele conspirou contra Júlio César, sendo envolvido por senadores que eram contrários a Júlio César. E olha só, um dos pontos importantes disso é o seguinte: Júlio César ele começou a fazer uma justiça na antiga Roma, que ela era um pouco diferente do tradicional. Por exemplo, tem a história do bebezinho lá, que duas mães chegaram falando que era a mãe do bebezinho, que ele mandou cortar ao meio o bebezinho e dar uma metade para cada um. Sabe por que ele fez isso? Porque a verdadeira mãe abriria a mão da criança para não ver a criança morrer, entendeu? E foi o que aconteceu. A verdadeira mãe simplesmente falou: não, pode deixar com ela. E isso aí era algo que afrontava muito a justiça, os costumes. É igual Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo, ele afrontou muito aquela justiça que era feita pelos homens, porque ele começou a perdoar adúlteras, ele começou a curar enfermos que eram considerados excluídos igual os leprosos, ele começou a andar com os pobres, coisa que nenhuma parte da religião queria fazer da época. Os sumos sacerdotes não queriam isso. Então olha só, Brutus, ele passou de súdito. Pela amizade com Júlio César, ele passou a ser um magistrado responsável pela justiça da antiga Roma. Ele foi no posto lá em cima. Ele subiu pela amizade, pelo relacionamento. Quando ele conspirou contra Júlio César, que ele matou Júlio César, aí vem a famosa frase: até tu, Brutus. Sabe por quê? Porque Júlio César viu Brutus sendo um dos que esfaqueou ele. Entendeu? Então olha só, após a morte de Júlio César, 2 anos depois, Brutus também se suicidou. Sabe por quê? Porque começou a ter ciclos de guerra para saber quem ia ser o imperador. Então ele se juntou com Caio, que era outro senador que também conspirou. Caio morreu primeiro na primeira batalha de Filipo. Depois Brutus se suicidou por conta da questão
de também ter perdido a segunda batalha de Filipo. Aí ficou Otaviano e Marco Antônio lutando entre eles, porque eles inicialmente eram associados, depois eles começaram a lutar um contra o outro, até Otaviano virar César Augusto e virar o imperador de Roma. Então, olha só, Brutus traiu, depois ele teve que colher depois assim, ele traiu. Ele teve que passar por um processo depois, que é a resposta da traição, que começou a ser esses ciclos de guerra, ele acabou ele se suicidando. Se a gente for lá em Caim e Abel, Caim matou Abel simplesmente porque Deus preferiu o sacrifício de Abel do que de Caim. Qual foi a resposta à traição? Caim foi simplesmente jogado ao mundo por Deus sem expectativa alguma. A Bíblia diz que ele foi simplesmente vá pelo mundo perambular. Tipo, ele não tinha expectativa mais nenhuma. Ele não teria expectativa mais nenhuma de receber bênçãos do Senhor para sua vida. Então, Deus ainda foi bom com Caim, porque Deus colocou um selo em Caim para Caim não ser assassinado por ninguém pelo que ele fez ao seu irmão. Se a gente ir lá em José do Egito também, ele era o filho mais novo de Jacó. E os seus irmãos armaram contra ele para vendê-lo como escravo, para se livrar dele por um motivo. Porque Jacó deixava claro que o filho preferido dele era José. Aí vem aquela questão, irmãos de novo, a inveja dos outros irmãos pelo irmão, tentaram lançar fora a vida do seu próprio irmão mais novo. E com isso, tem sempre as reviravoltas. O que aconteceu? Brutus se suicidou. Caim foi lançado ao mundo para perambular, sem expectativa de vida nenhuma. Isso aí, gente, é tudo respostas por causa da traição. Sempre que tiver uma traição, em seguida vai ter uma resposta a isso. Você nunca vai sair leso de uma traição, você sempre será penalizado de alguma forma. Então José, ele foi vendido como escravo. Potifar, que era o chefe da guarda real do imperador do Egito, ele simplesmente comprou José, ensinou José a língua egípcia, ele estudou com os escribas, ele se tornou administrador da casa de Potifar, que era uma pessoa importante no Egito. Então, ele começou a coordenar os outros funcionários da casa de Potifar. Ele começou a subir de novo, mesmo depois de ser traído. Então, assim, quem é traído, ele sempre vai começar a se elevar. Sabe por quê? Porque ele não foi contra aquilo que ele prometeu ser, que era ser fiel. Quem é fiel nunca vai para baixo em momentos assim. Ele só tem a subir no momento certo. Agora, quem trai, a tendência é só descer. E olha só, José, ele foi traído pelos irmãos, começou a se levar na casa de Potifar. Ele nunca mudou o seu ego. A Bíblia é clara quanto a isso, que ele em momento algum mudou seu ego. Independente se ele estava lá embaixo ou lá em cima, ele sempre manteve o seu ego do jeito que era. Então teve a segunda traição contra José, que foi da mulher de Potifar, que ela tentou seduzir José para se deitar com ela, quando não tinha nenhum homem na casa. Ele negou aquilo e fugiu. Ela, com medo dele contar a Potifar o que ela fez, porque Potifar confiava muito nele, e às vezes na época, gente, a parte homem, a parte masculina, ela era muito mais ouvida do que a feminina. Então provavelmente Potifar acreditaria em José. Então ela, com medo, ela começou a acreditar que José tentou abusar dela. E o que aconteceu? José foi preso. Só que José, ele tinha um dom recebido por Deus, que era de decifrar sonhos. Então chegou um momento, mais ou menos 2 anos depois da sua prisão, que o imperador estava tendo muitos sonhos e queria alguém para interpretar, e ninguém conseguia interpretar. Foi até alguém falar de José, que estava preso. José foi até o imperador, levou até o imperador, decifrou o sonho do imperador sobre as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras, que dizia exatamente que o Egito passaria por 7 anos de abundância de alimento e depois 7 anos de miséria e fome. Depois disso, que ele fez essa interpretação, o imperador gostou tanto dele que deu um anel para ele. Anel significa aliança, algo importante.
roupas de linho fino, que só usava o linho fino aquela pessoa que realmente tinha uma posição de frente mesmo, alguém importantíssima, e um cordão de ouro que significava a riqueza do Egito. Olha só, José foi traído uma vez, se elevou, foi traído de novo e voltou a se elevar junto ao imperador, porque ele se tornou a segunda pessoa mais importante do Egito. Olha só, quem é traído só se eleva. Põe isso na sua cabeça, nunca traia, porque você só vai descer. Traidores só descem, beleza? Quando passou 7 anos de abundância do Egito, vieram 7 anos de sofrimento, de fome, de miséria. Quem é que foi lá no Egito buscar alimento? Os irmãos de José. Chegando lá, quando eles viram José, eles assustaram, com medo de José punir eles pela questão do que eles fizeram. José não fez nada, José chorou junto a eles e os perdoou. Mandou eles ir até Jacó, que era o filho de José, trazer todo mundo, toda a tribo de Canaã para o Egito, que ele ia cuidar deles durante esses 7 anos de miséria. Gente, olha só, quem é traído sobe, mas tem que aprender a perdoar. Perdão, mantenha a sua postura, que Deus só vai te abençoar, beleza? Olha só, a história é repleta de traição. A gente vai achar traições em vários momentos, traição da máfia, traição de irmão, traição de pai, traições importantes para a história e traições que não são importantes. Traições na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, sempre houve traição na face da terra. Mas põe na ponta do lápis e pesquisa: traidores descem, traídos sobem. Coloque isso na mente de vocês, nunca traia. Se você for traído, mantenha a cabeça erguida, pois você só vai subir. Mas você tem que manter seu ego igual José, sem ser alterado por isso. Seja sempre humilde. Olha só, eu vou tocar agora num ponto importante. A questão do Judas Iscariotes. Judas Iscariotes era um dos 12 apóstolos. Ele era o mais instruído, segundo os estudos, tanto que ele virou o tesoureiro do grupo, dos discípulos. Ele tomava conta de todo o dinheiro. Mas em um momento na Bíblia, ele se entregou dizendo, de algum modo lá, que ele preferiu o dinheiro do que a convivência com Cristo. Tanto que ele depois traiu Cristo por 30 moedas de ouro, que era equivalente ao valor de um escravo naquela época. E segundo alguns estudiosos, 30 moedas de prata, 30 moedas de prata é equivalente a 15 mil reais hoje. Tipo assim, a gente está vivendo uma crise miserável aqui no Brasil, que infelizmente a gente está em crise. 15 mil reais é um valor razoável, mas será que vale a traição de uma intimidade, de um relacionamento? Gente, muita gente trai por muito menos do que aquilo que ela vai receber. O convívio com Jesus Cristo, primeiramente, a salvação. 15 mil reais, 30 moedas de prata nunca vai pagar a sua salvação, a sua ida para o céu, a sua tranquilidade eterna, nunca vai. Olha só, a traição, gente, infelizmente não é um erro. A gente tem que pôr na cabeça, traição não é erro, é escolha. Porque para trair, você tem um período para pensar se você quer realmente fazer aquilo. Brutus foi assim, Caim foi assim, Judas foi assim. Ele teve tempo para pensar se ele ia entregar Jesus ou não ia, e ele preferiu entregar. E ele ainda entregou da forma que expressa a maior intimidade, que é dando um beijo no rosto de Jesus. Isso significa intimidade, uma intimidade que eles tinham. Você sai beijando o rosto de qualquer pessoa na rua? Não. Você provavelmente vai beijar o rosto da sua mulher, o rosto do seu filho, o rosto da sua mãe, o rosto do seu irmão, da sua irmã, o rosto da sua prima, do seu primo. É o que normalmente você vai beijar. É intimidade, isso significa intimidade. Então Judas, assim como os outros, ele também não saiu ileso. Sabe o que aconteceu? Quando ele viu o erro que ele cometeu, ele tentou devolver as moedas. Mas, mesmo se aceitassem as moedas, eles não liberariam Jesus. O que eles queriam era pegar Jesus. Você acha que eles iam querer 30 moedas? O que aconteceu com Judas, gente? Todo mundo sabe. Ele se enforcou. Ele não aguentou a pressão daquilo que ele fez, de ter entregado o Filho de Deus, aquele que daria salvação a ele, aquele que livraria ele do inferno. E todo mundo sabe, a Bíblia é muito clara que o suicídio
leva direto para o inferno, porque quem tira a própria vida já é condenado ao inferno, certo? Então, pensa muito bem, gente, coloca na cabeça de vocês, a traição só leva à destruição. Quando você trai, você fica feliz lá, você tá aquele negócio, nossa, eu tô com uma pessoa diferente e tal, aquilo vai durar momento, mas saiba disso, uma hora você vai cair, você vai cair. Você vai ter um problema de emocional, você vai ter um problema, talvez você pegue até uma doença quando é questão de relacionamento amoroso, você pega uma doença que depois você vai se arrepender o resto da sua vida, o seu caráter vai ficar abalado, as suas condutas, ninguém mais vai confiar em você. Se você é capaz de trair uma pessoa, você acha que outra pessoa que sabe da sua história vai confiar em você alguma vez na sua vida? Não vai. Então põe isso na sua mente. Guie o seu pensamento sobre isso. Olha, o ego tem que manter aqui quando você é traído, e a humildade. Mas você que trai, você só vai descer. Infelizmente é o que eu tenho para falar para você hoje. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado desse tema. Comece a pensar. Se você está traindo hoje, pare. Pare imediatamente. Acabe com isso imediatamente. Hoje, você só tem a chance hoje. Amanhã talvez você nem vivo esteja. Ou daqui a alguns segundos, ou antes de você terminar de ver esse vídeo. Às vezes nem vivo você vai estar. Como você vai conseguir o perdão para poder descansar na paz eterna tranquilamente? Descansar, ou então você vai se manter vivo ainda mais num período que Deus vai te manter vivo. Mas como você vai viver o resto da sua vida tranquilo? A tendência é só cair. A verdade é essa. A verdade sempre foi essa. Olha os outros que traíram. É só você olhar os outros que traíram. Vá buscar na história todos os que traíram. Ele pode até ter tido um momento assim de elevação, que aquilo ali é exatamente o que a gente diz que é subir para cair da de mais alto. Você vai olhar, a pessoa subiu e acabou. Fique com Deus. Que Deus abençoe seu dia. A gente está no meio da semana. Eu espero conseguir postar esse vídeo agora para vocês. Hoje é quarta-feira. Hoje é quinta-feira. E espero que isso toque o seu coração. Compartilhe o vídeo. Curtam no YouTube aí, gente. Se inscrevam. A gente está com 116 inscritos. Se inscrevam. Deus abençoe cada um. Abraço. Fique com Deus.